você vai entender muitos conceitos que vai fazer sentido para você. E aí, dependendo do paciente específico, você vai, puxa, eu sei, faz sentido agora. Isso é importante. Uma ROF séria, sempre com embasamento científico. Então eu considero o Marcelo um profissional incrível. Na verdade, meio que afirmou já o que eu pensava, né? E agora me deu muito mais segurança para seguir. Quando ele se propõe a fazer uma coisa, ele faz o melhor. Acho que o Lucas consegue tratar tanto aquele profissional que já está há muito tempo no mercado. E eu que estou entrando agora, assim, mas estou pegando as coisas. Fala turma, tudo bem? Vamos lá, mais uma live, fiz uma já esse mês, a segunda, e hoje é um pouco diferente, vou atender 2 pacientes. Primeiro um paciente homem, onde eu vou fazer toxina botulínica mais ácido hialurônico, um paciente que você já deve até ter visto aqui nas aulas, um paciente onde eu já fiz um tratamento no começo de 2022 e hoje eu vou fazer uma manutenção, um novo tratamento e é assim que funciona. Os pacientes, na maioria das vezes, não tem alta. Você tem que sempre estar refazendo, sempre fazendo novos procedimentos, desde que o seu paciente queira ali manter um nível de melhora bem substancial. Eu noto que com o tempo, geralmente, principalmente os pacientes mais jovens, eu vou diminuindo as aplicações e vou ali realizando procedimentos mais pontuais. Toxina botulínica, mais ácido hialurônico, mandíbula, meio de face, mento e região frontal. Uma região onde geralmente todos têm um pouco mais de dificuldade, basicamente a área onde os profissionais mais me perguntam. Eu vou, no momento da aplicação, mostrar para vocês os detalhes e o que você deve prestar atenção para principalmente ter uma aplicação segura e também ter efetividade. Evidente que no começo, se você for muito inexperiente, comece por áreas mais fáceis, arco zigomático, maxila, e aí você vai avançando gradativamente. Eu tive esses mesmos medos que vocês, eu também fui avançando gradativamente, tanto nas aplicações, como nas aulas, como nas lives, como em todos os outros procedimentos. Logo depois do Gabriel, esse primeiro paciente, eu vou atender uma outra paciente, também minha amiga, uma paciente onde eu já tratei ela com Sculptra e ácido hialurônico e hoje eu vou finalizar o tratamento dela com preenchimento labial e uma bioplastia nasal. Os 2 pacientes são pacientes aí basicamente com a mesma idade, ali entre 35, 36, 40 anos, então são pacientes que você encontra na sua clínica, são pacientes mais propícios a você utilizar o ácido hialurônico e são pacientes que inicialmente ali estão entrando no mundo dos bioestimuladores. É super importante você escutar o paciente. A primeira coisa que eu fiz hoje com o Gabriel, e aí, o que você quer fazer, o que te incomoda, e a gente foi discutindo e eu fui ajustando ali os produtos. Fica comigo um segundinho, eu vou mudar a câmera e a gente vai começar o planejamento do Gabriel e logo em seguida as aplicações. Lembrando que hoje ainda tem mais um paciente, lábio e nariz, e no fim tem uma oferta muito interessante para vocês. A gente está ali na Black Friday, vai ser bem interessante o que eu vou contar para vocês, mas só um finalzinho. Pessoal, vamos lá então. Eu vou fazer ácido hialurônico e
toxina botulínica no mesmo dia, no mesmo paciente, inclusive não na mesma área também, tá? Que vai ser na área do frontal. Então vamos lá, levanta bem a testa, tá? Já fiz toxina nele e ele não gosta que fica muito travado, e lembrando que eu vou colocar preenchedor aqui, então não posso exagerar nessa toxina. Então pode ficar normal, eu vou fazer 1 ponto, tá? 2 pontos, mais 1 ponto. Eu já fiz esse planejamento nele em uma outra situação, 3 unidades por ponto. Lembrando sempre, eu tenho aqui, levanta bem de novo, eu tenho aqui a linha de convergência, pode soltar. Então a linha de convergência é onde o músculo se divide em movimentação para inferior e movimentação para a região superior. Então eu não faço muito abaixo da linha de convergência, até porque senão ele abaixa demais o olho, e eu quero levantar o olho e não abaixar, tá bom? Cara de bravo, aqui ó, isso, aqui eu vou acessar, pode soltar, então eu vou colocar aqui ó, bem na origem do corrugador, aqui bem na origem do corrugador, e aqui. No homem, quando eu quero simplesmente melhorar a ruga, melhorar o movimento, eu só faço esses 3 pontos. A mulher eu posso sim colocar pontos mais superficiais nessa região, para mim equilibrar ali a sobrancelha. Levanta mais uma vez a testa, ele tem essa ruguinha aqui ó, solta um pouquinho, vou colocar uma unidade aqui e mais uma unidade nessa região. Vou colocar um pouco menos, porque eu não quero que a sobrancelha dele se desloque para baixo, tá? Faz aqui do nariz. Ele não tem no nariz, tá? Não vou fazer, tá bom? Na região em volta dos olhos, ele não tem muito, tá? Dá um sorriso, pode dar um sorriso, ele não tem muita coisa, é bem pouquinho, tá? Mas o que eu vou fazer? Solta um pouco. Ele faz muito esporte, então ele está muito no sol, agora ele vai começar o verão. Então nessa região aqui em volta dos olhos, ó, nessa região aqui em volta dos olhos, eu vou fazer skin booster. Eu já vou fazer o skin booster, então eu vou colocar a toxina botulínica dentro do skin booster. Evidente que eu não vou estar acessando o orbicular especificamente. Ele é um paciente, a gente tem que ver ali a realidade, não é todo mundo que tira, tá? Então eu vou marcar, e é importante a gente não fazer exatamente na linha da base da mandíbula, porque quando eu faço na linha da base, o produto, por mais firme que ele seja, ele tem um certo escoamento. Então eu vou fazer um pouquinho acima. O que eu vou fazer? Vou colocar o lift, uma seringa, então eu vou fazer toda essa região ó, com o lift, vou deixar um bolus aqui parado, e depois que eu fizer com o lift, eu vou entrar com o volume, que é um produto que aumenta de tamanho, é um produto mais suave, para deixar menos perceptível o lift. Eu já fiz uma vez no caso dele, ficou um pouco perceptível com o lift, então o lift vai projetar e o volume vai melhorar, não vai deixar assim extremamente perceptível. Vindo um pouquinho para cá, aqui a mesma coisa, então a mesma coisa, vira um pouquinho, então mandíbula marcada. Vou fazer também essa região aqui central, ó. Então eu vou vir aqui, ó, com o Define. Não vou fazer aqui aonde ele já tem esse marcadinho, aonde ele já tem esse leve colapso. Vou fazer um pertuito bem profundo aqui, ó, nessa região. E vou estruturar toda essa região anterior com o Define bem profundo. Então aqui eu só vou desenhar aonde eu não vou fazer e aonde eu vou entrar com a minha cânula. Então deixa eu só conferir, skin booster, e vou fazer também essa região, ele gosta de fazer aumento, vou entrar central aqui e vou para cá e para cá com a minha cânula, tá? Eu faço cânula e agulha sempre, tá bom? Mas coincidentemente eu acabei de fazer esse planejamento, não tinha programado previamente, e coincidentemente o caso dele eu vou fazer cânula aqui, vou fazer cânula aqui, cânula também na região central, e o frontal eu também vou fazer cânula, eu vou marcar o frontal depois, tá bom? Então eu faço a toxina botulínica primeiro, lembra, eu tenho ali de 15 a 20 minutos a internalização
ali a toxina cadeia leve e pesada vão detoxinar no terminal e eu posso tranquilamente, depois desse tempo, fazer o preenchimento, tá? Eu vou fazer nessa área central, entre a crista temporal. Então, ele até falou para mim, tem uma depressão aqui, e tem mesmo, porque aqui eu tenho a crista temporal, e aí logo depois da crista temporal eu tenho até uma região de mais volume, e aqui eu tenho 2 depressões, mas não tem nenhum tipo de problema. Eu vou colocar o produto, distribuir ali, tanto na região lateral direita como esquerda, dentro dessa área que eu vou pré-definir no momento de realizar o procedimento, tá bom? Um segundinho, eu vou calçar a luva e a gente já vai começar os procedimentos. Então o que a gente vai fazer? 3, 6, 9, 10, 11, tá? Só. E vou fazer aqui 5, 5, 5. Geralmente eu preciso de mais dose no depressor, menos dose nos elevadores, para eu deslocar essa sobrancelha para cima, principalmente em homem, tá bom? Puxa, eu sei que vai dar certo? Provavelmente no caso dele vai, porque eu vou colocar ainda mais ácido hialurônico e eu já fiz essa mesma dose. Então eu tenho ali um gabarito de uma outra aplicação. Então vamos lá. Então vira aqui para mim. O frontal não é superficial, tá bom? Então você vai bem devagarzinho. Eu vou ali 1, 2, 3. De novo aqui bem devagarzinho. 1, 2, 3. Mais uma vez aqui devagarzinho. 1, 2, 3. E aí vai sobrar uma e uma. Uma. E uma. Pronto. Eu sempre separo mais de uma seringa, fica mais confortável para o paciente. E aqui a glabela, eu vejo as pessoas errando demais. Então a glabela eu posiciono o meu dedo, vou girar para fora, para dentro, aliás, a minha seringa. E vou, profundo. Não tem como ir superficial. Injeto bem devagarzinho. 5. Vou de novo aqui profundo, Injeto bem devagarzinho. 5. E vou aqui profundo. Mais 5. Pronto. A aplicação do Skin Booster com a toxina botulínica eu vou fazer por último, tá? Então fiquem aí para vocês verem eu realizar ali a mistura e aplicar nessa lateral a toxina com o ácido hialurônico. E aqui eu vou marcar o frontal. Então eu tenho a crista temporal que está aqui, ó. Então crista temporal. E as rugas estáticas dele estão mais nessa região. Eu vou traçar a ruga estática, tá? Então uma ruga estática aqui e uma ruga estática aqui. Então na verdade eu não vou preencher a ruga estática. Eu vou fazer o preenchimento, na verdade, em toda essa região aqui, ó. Eu vou até traçar depois com outra cor, ó. Eu vou nesse limite, ó. Nossa, tá bem próximo o limite inferior da ruga estática, tá? Tá bem próximo. Até porque eu prefiro não fazer muito nessa região. Aqui eu tenho a supratroquear e a supraorbitária. Elas estão profundas e elas vão se superficializando. E quanto mais distante da região da glabela, mais seguro. Como eu não quero preencher essa região, eu não preciso chegar tão próximo ali. O que eu vou fazer? Especificamente no caso dele. Então aqui é meu limite, ó. Meu limite. Aqui é meu limite. E aqui nessa região anterior é meu limite. Então o que eu vou fazer? Eu vou entrar com um pertúrdio central, só um pertúrdio central, porque aqui eu tenho mais volume. E vou deslocar as minhas aplicações, retrolinhas de aplicações, em todas essas direções, ó. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Vou fazer várias retrolinhas, tá? Então nesse sentido, ó. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá,
para cá, várias eletrolinhas. E vou deixar um pouquinho mais de produto aqui, no final, que é onde ele chegou para mim. A primeira coisa que ele falou foi, puxa, tá com uma depressãozinha aqui. Eu falei, tem mesmo? Então onde eu vou deixar um pouquinho mais de produto. A outra vez que eu fiz o caso dele, eu fiz um pertuito para cá e um para cá. Meio que dá na mesma, tá, pessoal? Só não acumulem produto no centro. Eu não faço massagem em nenhum tipo de procedimento, nenhum tipo. Mas nessa região, se você quiser acomodar, tudo bem. Na região da olheira também, se você quiser acomodar, tudo bem, não tem nenhum tipo de problema, tá bom? Então vamos lá. Vou fazer a anestesia. Vou começar pela mandíbula. Depois eu faço ali o frontal, até porque eu fiz a toxina. Então levanta um pouquinho, vira bem. Então eu vou fazer uma leve picadinha aqui nessa região, bem de levinho. Então, só um pouquinho. Lembrando da asepsia, tem que passar uma gaze aí antes. Também devagarzinho, porque arde um pouquinho. Bem um pouquinho. Vou aproveitar e fazer aqui já. Então lembrando, meio de fine aqui e aqui um lift e meio volume. Então sempre com cânula. Ah, você não faz mais com agulha? Eu faço, mas é que esse planejamento calhou de não ter nenhuma agulha. Então vou pinçar bem, ó. Lembrando, aqui tá o osso, ó. Então vou um pouquinho acima. Um pouquinho acima. Então tô um pouquinho acima, tá? Vou escorregando. Cheguei. Vou fazer uma reta, um bolos aqui, ó. Paradinho, bem devagar, ó. E aí vou fazendo uma reta de injeção, ó. Subo um pouquinho minha cânula. Tô aqui, ó. Posso fazer um bolozinho. O bolos com lift nunca deve ser muito grande, porque senão vai ficar muito evidente. Tá aqui, bolozinho. E vou retroinjetando. E vou retroinjetando. Pega um pouquinho de clorexidina pra mim. E vou retroinjetando. Pronto. Aqui é a grande sacada, ó, eu vou tirar minha cânula, aliás, minha seringa, e eu vou injetar o volume na mesma camada, tá? Na mesmíssima camada. Então eu não vou fazer em camadas diferentes, mas eu também não vou misturar os produtos. Eu não sei, misturando fora, se acontece alguma coisa. Então agora eu vou colocar um produto diferente, mas na mesma camada, porque ele vai ocupar mais o espaço, ele vai puxar mais água, ele vai deixar menos... Opa, ó, isso pode acontecer, tá? Então veja, não estava tão preso assim, não tem problema. Então o que que acontece? Quando acontece isso, eu venho de novo, coloco, vou ter que pegar um pouquinho mais uma seringa, mas é normal, tá? Então vou lá, ó, eu tava no 0, quase 0,8, tá? Foi até o 0,5, então eu perdi 0,3, tá? Então isso pode acontecer. Eu vou abrir uma outra seringuinha para complementar. Então eu vou aqui de novo, se está no 0,2, está no 0,5, eu vou de novo até o 0,3. Então eu vou fazendo. Ó. É bom acontecer isso ao vivo, pessoal, porque eu devia ter preso, feito um apertado um pouco melhor a minha cânula na minha seringa. Vamos lá.
Então eu vou até, se eu andei até o 0,8, eu preciso parar no 0,5, eu preciso andar até o 0,2. Ah, se acontece na vida real, o que você faz? A mesma coisa, abre outra seringa e vida que segue. Ah, vai cobrar do paciente? Lógico que não, você que errou. Pronto. Deixa eu limpar. Mas aqui nitidamente a gente já consegue ver um detalhe bem legal na mandíbula dele, tá? Um pouquinho, tá? Agora, o que a gente vai fazer? Vamos fazer o meio da face. Vou fazer um lado primeiro, pra gente ver ali a diferença. Um pouquinho. Então, de novo, uma mais profundo. E lembra, aqui o segredo, ó, vou pensar bem, que eu quero ir profundo. Não quero superficial. Não vou fazer aqui. Então vou lá, vou ver onde minha cânula tá. Então, chegou. Nessa região próxima à olheira, deixa eu me certificar aqui, né, pessoal, que tá bem engatado para não perder outra. Então vou bem aqui. Minha cânula tá lá embaixo. Quando eu levanto, eu não vejo a minha cânula. Então isso mostra que tá bem profundo. E aí eu vou fazer micropérolas para sustentar. Eu estou basicamente ali próximo ao sulfe. Não é olheira que eu estou fazendo, hein? Eu estou fazendo embaixo do ligamento, embaixo do sulfe. Então eu estou como se eu estou apoiando esse sulfe para melhorar inclusive a olheira. Muitas vezes quando está bem firminho, ó, eu apoio esse dedo aqui, porque é uma proteção para a cânula não ultrapassar. E aí eu vou com a minha cânula e dou uma... Aí foi. E agora eu vou fazendo uma retroinjeção. Ó. Então vou fazer uma retroinjeção. Até o 0,5. Esse lado aqui já terminei. Lembra que eu vou fazer ainda o frontal. Fica aí, hein? Vou fazer o frontal e depois vou misturar aqui o Skin Booster com a toxina. Mas olha a diferença aqui do ângulo. É que nesse vídeo não dá, mas logo depois eu vou fazer o quantificar dele e já vou mostrar para vocês. Então eu vou fazer a anestesia agora no mento, uma picadinha, e aí eu vou fazer mento e fenda. Então agora eu vou usar o lift. No subcutâneo. Ah, podia fazer com agulha? Pode. Mas como eu não quero uma super projeção no caso dele, é uma leve, então eu vou fazer com cânula mesmo. O mento eu faço basicamente de 3 maneiras. Eu vou fazer. Quando eu quero muita projeção, eu faço cânula e agulha e toxina. Quando eu quero uma leve projeção, eu faço dessa maneira, só cânula. Quando eu quero uma projeção intermediária, aí eu não vou fazer a toxina. Eu faço só cânula com agulha. Então eu vou entrar aqui, veja que não é só mento que eu vou fazer, é mento e fenda. Então eu tenho que ter um cuidado de girar a minha cânula. Então eu vou girar a cânula nesse sentido, ó. Então a cânula está aqui, ó. Então eu vou delicadamente vir um pouquinho para cá e vou colocando o meu produto aqui na fenda.
aqui, ó, tá muito com o meu braço, tá vendo? Ó, lá, ó. Vocês vão cropar, vai ficar melhor, né? Mas aí quando for editar, aí nessas horas que ficar mais o meu braço... Mas nessa aqui tá boa. Então, é isso que eu ia falar. Vira um pouquinho. É que sempre vai favorecer essa aqui, esse lado que eu vou fazer agora, ó. Sim. Então eu fiz um lado e agora eu tô fazendo o outro, ó. Então tô bem aqui nessa fenda. Então é fenda com aumento, tá? Então eu fiz a anestesia só do ponto de entrada da cânula. Se porventura, se você fosse realizar com agulha, tem que anestesiar mais, pessoal, porque é mais chatinho. Pronto. Agora vamos para o outro lado. Deixa eu dar uma... encher meu anestésico. Eu uso várias agulhinhas amarelinhas, porque aí é mais confortável para o paciente. Vira um pouquinho para cá. Toma uma leve picadinha. Já compensa você falar, Marcelo, eu já fui como você, e como que você conseguiu aumentar sua performance de injeção? Às vezes as pessoas perguntam, poxa, mano, você já tá rápido, flui tranquilamente, mas não era assim. E um conselho que eu dou para vocês, todos nós focamos muito em técnica. Então, assim, a gente quer injetar, a gente quer fazer curso, quer injetar, e a gente fica muito mecânico. E não é ser mecânico, é você entender o que você está fazendo. Então, quando você entende o que você está fazendo, fica muito mais claro os procedimentos, e aí com o tempo você vai melhorando. Tem muito profissional que melhora a injeção vendo outra injeção. Então não precisa nem tocar muitas vezes no paciente para aprender. E tem aqueles profissionais que precisam muitas vezes de um pouco mais de prática. Só que a prática, pessoal, vai vir no seu dia a dia, na sua habilidade de vender, na sua habilidade de convencer o seu paciente de realizar os procedimentos. Não adianta muitas vezes, em um curso aí de um dia, você ficar como um louco atendendo e muitas vezes não prestar atenção, muitas vezes não dá valor aí na parte teórica. Então eu vejo que a minha melhora em relação à injeção foi uma melhora que eu tive conjuntamente da parte teórica. Então as duas coisas andam muito conjuntamente. Então já tive ali os mesmos problemas que você e tenho até hoje, pessoal. Então fiz muito profundo, tá? Estou aqui na região da olheira e eu tenho até hoje, tá? Então eu também tenho aqueles pacientes que às vezes a gente não teve bom resultado, tem aquele paciente que não ficou satisfeito. É igual a vida real, igual a de vocês. Então aqui eu estou fazendo microbolos, lembra? Embaixo do SUF. Poderia fazer com agulha, tá? Aí eu vou mais profundo ainda, mais estruturo mais ainda. Com a agulha eu até posso usar, por exemplo, o lift. E agora eu estou fazendo retroinjeção. Então veja que a retroinjeção eu caminho mais com a minha cânula do que quando eu estou fazendo bolos. Tem lá no canto lá no canto lá, tem duas caixas. Isso, abre uma para mim, pega uma para mim. Tá por aí, pega uma. Então vamos lá fazer a mandíbula, lembra lift com volume. E só voltando no assunto, né, em relação a treinar, aprender, a melhorar, e pensando nisso assim, nesse meu crescimento, que nitidamente eu comecei a enxergar mais quando eu aliei a teoria com a prática. Eu fui muito resistente em curso online, mas o modelo de ter a teoria e ter também muita teoria junto com prática, que é exatamente o que a gente está fazendo agora,
eu consegui entender que seria talvez a forma mais simples de vocês entenderem. Então lá no Rolf Sem Segredos Play, lembra que eu vou fazer igual do outro lado, tá? Então um pouquinho de bolos, parado e retroinjeção. Só antes de falar do Rolf Sem Segredos Play, aqui o lift em subcutâneo só em pacientes com boa qualidade de pele. Homens, paciente ali onde não fica muito perceptível. Então o Rolf Sem Segredos Play, eu já tive alguns cursos que eu lancei, vendi tudo, enfim. Mas o Play ele me permite constantemente estar incluindo conteúdo. E também conteúdo que eu não domino. Então, aplicação de peelings, aplicação corporal, ultrassom, exame de imagem. Apesar de ser radiologista, a gente vai ter uma aula na plataforma com uma amiga, colega que é uma sumidade em ultrassom. A gente vai gravar, aliás, a gente já gravou uma parte, a gente vai gravar a segunda parte de um curso muito sensacional de anatomia. Na hora que a gente finalizar, a gente já gravou a primeira parte, tá sensacional. Então um curso onde você basicamente online vai ter uma experiência bem semelhante à experiência de um curso de Fresh Frozen. Eu diagramei da mesma maneira em que eu diagramo os cursos presenciais. Então você tem uma plataforma constante. Você pode, no seu tempo, na sua hora, consumir ali os conteúdos. Eu recomendo que você consuma na ordem. Eu vejo muita gente consumindo fora da ordem e isso não é tão bom assim. Então aqui mais 0,5. Puxa, sobrou, pessoal. Vamos ver o que nós vamos fazer com isso aqui depois. Pronto, então a parte, vamos dizer assim, ângulo da mandíbula, aumento, a gente finalizou. O que eu vou fazer agora? Faço primeiro para vocês verem o frontal ou a mistura, hein? Vou pensar aqui o que eu vou fazer primeiro. Eu vou fazer o frontal primeiro, depois a gente faz a mistura na região aqui com Skin Booster e toxina botulínica, tá bom? Então vamos lá, deixa eu só limpar o meio, esse meio aqui onde eu vou fazer o meu pertuito. Lembrando, o frontal a gente tem que fazer prioritariamente profundo. Não dá para fazer um monte de seringa ao mesmo tempo. Então no máximo aí você vai fazer 1 ml, tá? Não dá para você fazer mais do que 1 ml. Uma picadinha. Eu já fiz, inclusive o frontal do Gabriel, eu fiz com Restylane e Refine. Então primeiro eu apliquei o Restylane profundo e depois eu apliquei o Refine mais superficial. Depois do Gabriel eu fiz vários, principalmente paciente masculino, e eu comecei a notar que o Define era uma opção um pouco melhor, porque você conseguia ter uma fluidez associada com uma capacidade de projeção bem interessante. O Restylane ficava muito marcado e eu tinha que muitas vezes homogeneizar muito esse produto e não era legal. Então eu comecei a fazer com o Define e tive melhores resultados. Onde foi parar no cano? Tá aqui. Então vamos lá. Então vou fazer aqui o meu pertuito. Muita gente tem dúvida do frontal, pessoal. E vocês vão ver que ele não tem diferença nenhuma de nenhum procedimento. Pouco produto e você tem que fazer profundo. Poxa, mas como você profundo, isso aqui é tão rasinho? É rasinho, mas você vai fazer profundo. Então você vai basicamente encostar a sua cânula aí em periósteo. Então você entra com a sua cânula, entrou. Tem alguns pacientes que têm mais resistência, tem outros que têm um pouquinho menos, tá? Então vou lá. Ó, cheguei exatamente aonde
poxa, onde precisa de um pouquinho mais, tá? Então eu vou ali, acho que essa câmera aqui lateral tá melhor, ó, tá? Então eu vou fazer a minha retroinjeção, ó, sempre retroinjeção. Isso. Aqui, tô fazendo como se fosse um malabarismo para vocês verem bem. Então eu vou colocar um pouquinho mais aqui na região lateral, mas estou fazendo as retroinjeções, ó. Quando eu fazia com o Restylane, eu já sentia que nesse momento ficava muito marcado, eu não gostava. Eu tinha que ter que massagear um pouquinho mais. E outra coisa, o paciente sentia um pouquinho mais com o Restylane. Fazer com o Restylane sem lido era mais chatinho. Vira um pouquinho pra cá. Ali. Ainda coloquei aqui, ainda tem bastante zero. E aí, vamos lá. Vai virar um pouquinho. O outro lado vai ficar mais fácil, eu acredito, para vocês verem. Sempre injeção, veja que eu estou injetando bem lento. Bem lento. Ó, põe o dedinho aqui, ó, e avanço com a minha cânula. E faço bem lento. Então estou aqui 0,6. Quase no 0,5. Tem uma técnica com agulha, pessoal, eu não recomendo. Acho que a chance de você errar é muito grande. Então eu fiz esse lado. Vou fingir que vou sair, ó. Fingir que vou sair e vou girar, ó. Vira um pouquinho pra mim. Opa, saiu mesmo, volto. Chegou lá. É a mesma coisa. Eu vou fazendo minha retroinjeção. Então eu vou fazer uma retroinjeção. Retroinjeção. Bem lento. Veja que eu estou injetando bem lento. Esse é o segredo. Para você ter segurança. Uma retroinjeção bem devagarzinho. O frontal é o único local onde eu vou massagear. Por quê? Porque eu não preciso ter uma super projeção. Aqui qualquer discreta projeção que eu tiver já vai ser suficiente. Então depois vocês vão ver. Eu vou fazer uma acomodação ali do produto. Agora eu pego uma gaze mais molhada e vou aí sim fazer uma acomodação. Então eu faço uma massagem um pouquinho mais forte. Lembrando que o produto vai puxar água e aí ele mesmo vai se auto-acomodar, tá? Mas na têmpora e no frontal, quando eu tenho ali são regiões muito rasinhas, então eu procuro fazer essa acomodação. Deixa eu botar aqui por cima. Pronto. Agora eu vou mudar a câmera um segundinho, para vocês verem eu misturando a toxina na seringa de Skin Booster. Muita gente tem dúvida como faz isso, ó. Então eu tô limpando e ao mesmo tempo eu tô fazendo uma massagem mais vigorosa. Boa, um minutinho só para eu virar aqui a câmera.
então rapidinho, tá? O paciente está ali, eu fiz todos os procedimentos e agora só falta o Skin Booster na região lateral. Lembra que eu falei para vocês, é um paciente que faz bastante esporte e eu vou fazer, ele não tem tanta ruga. Então, ao invés de eu realizar uma microdose de toxina botulínica, eu vou colocar, diluir a toxina com o Skin Booster, tá? Muita gente me pergunta como faz isso, tá? Então, vamos lá. Então, eu tenho a minha seringa do Skin Booster, tá? E tem aqui 10 unidades de toxina. Então, na verdade, 5 para um lado, 5 para o outro. O que vocês vão fazer? Torneirinha, tá? Torneirinha de... normal, de fazer ali a mistura da hidroxapatina de cálcio, por exemplo, do Radiesse. Como que eu faço? Tem várias maneiras, tá? Eu simplesmente puxo, ó, puxo, tá? Puxo, tá? Vou tirar aqui a tampinha, tá bom? E vou encaixar aqui dentro, ó. Pessoal, não tem um jeito mais fácil, tá? Ó, puxei e vou jogar, ó. Jogar a toxina lá dentro, ó. Jogo lá dentro. Caiu lá dentro. Depois que eu fiz isso, eu engato. Dá uma puxada maior aqui, ó. Puxo bastante. Aí eu venho aqui e engato a toxina, o preenchedor aqui, ó. Engatei. Pronto. E aí eu vou engatar uma outra seringa. Aqui. Deixa eu só tirar o ar um pouco dessa seringa. Vou engatar aqui. Pronto. E aí eu vou passar tudo pra cá. Ó. Passei tudo pra cá. Ah, Giovanni, por que você faz isso? Ah, eu quero que a toxina fique misturada lá dentro, tá? E vou voltar, ó. Vou voltar. Eu sempre seguro bem esse símbolo aqui, ó, tá? Pra não entrar tanto ar. Pronto. Volto. E vou e conecto de novo a minha câmera 25, tá? E aí eu tenho aqui a toxina com o Skin Booster, tá bom? Então vamos lá agora, mais um segundinho para fazer a aplicação. Um pouquinho. Então vamos lá, pessoal, 2 picadinhas só. Então lembrando, pessoal, isso aqui não é a Germana descobriu a... Não. Simplesmente ao invés de eu faço isso, nossa, eu fiz isso muito tempo já, fiz com... Às vezes eu faço isso com soro mesmo, então faço exatamente igual, mas com soro. E aí eu faço mais unidades de toxina, muitas vezes, e para fazer uma microdose, tá bom? Eu vou fazer dos 2 lados. Pronto. Então usar a cânula 25, tá? Melhor. Bem. Então, faço um peito. E aí vou... Vamos lá. Qual que é o preço dele? Não, fala agora, vamos bater no... Ah, é da Ana Miriam. Na mídia, né? Então vamos lá. Mas você pode falar que você vai fazer que o pessoal do Popper aí vai ter uma super, talvez a maior oferta do ano no fim dessa live. Então vamos lá. Lembrando que tem mais uma, hein? Lábio com nariz. E vai ter uma oferta muito legal. Maior do ano, hein? Ó, então eu vou fazendo a minha retroinjeção, ó. Tem o clique, né? Então eu vou lá, ó. Facinho, pessoal. Então ele tá tendo uma hidratação profunda com o leve efeito de uma microdose de toxina botulínica. Se ele tivesse ruga nessa região, eu ia fazer o quê? Toxina botulínica convencional. Aqui tem 0,5.
Ok. Agora vamos fazer o outro lado. Pega um pouquinho. De novo, faz o pertuito. Bem devagarzinho. E aí eu vou fazendo o meu skin booster com toxina. Ah, o que podia usar aqui ao invés do skin booster? Volite, Belotero Soft. Lembrando que eu já fiz toxina nele, ele não tem formação de bolsa. Então colocar toxina, preenchedor, tudo ao mesmo tempo, tem que ser um paciente que você conhece, para você não ter ali problemas em relação à formação de bolsa. Terminando. Pronto. Pessoal, 2 minutinhos que eu já estou com a mesa montada. O paciente já está aqui, a gente já fotografou. Vai ser o tempo de sair um paciente e entrar o outro paciente para a gente fazer o lábio e o nariz. Certo? 1 minuto. Vai lá, toma uma aguinha, vai no banheiro e volta pra gente continuar aí essa live de hoje. Pessoal, então como eu disse para vocês, o próximo caso eu vou fazer o lábio e o nariz. O nariz sempre, né? Dificilmente, acho que vocês nunca me viram aqui fazendo com outro tipo de produto, a não ser o Restylane Lift. No caso dela, vira um pouquinho, ela tem só um pouquinho de necessidade de colocar o produto acima da giba. Deixa eu até virar na outra câmera, vai ficar um pouquinho melhor. Então só tem um pouquinho de necessidade. Vai ser mais mesmo a região da tip, a região da ponta. Então tem uma relativa mobilidade, tá? Eu vou entrar aqui e vou colocar o produto visualmente, pouca quantidade, um pouquinho ali pré-giba. Mas eu vou fazer primeiro o lábio dela, tá bom? Então eu vou fazer um pertuito nessa região, um pertuito aqui nessa região e um pertuito no centro. Ela tem um lábio bem... tá bem marcadinho já, tá com uma textura exagerada. Então eu vou colocar na região inferior alguns microbolos com essa entrada central, e na região superior eu não vou fazer bolos. Ela tem também uma projeção mais inferior, menos anterior. Até vocês podem, eu vou colocar as fotos dela depois, mas ela tem menos projeção aqui, mais projeção nessa região. Mas quando eu olho de frente, ela quer manter a proporção. O objetivo mesmo é melhorar essa textura. Então aqui eu vou entrar normalmente, vou colocar 0,25 desse lado, 0,25 do outro lado. Vou colocar mais próximo do contorno, até porque esse produto vai escoar um pouco. Eu vou usar o Belotero Intense e ele escoa bastante. Então ele não é um produto extremamente bem suscetível para o contorno, mas eu vou colocar ele mais superior e ele vai ter um leve colapso, que vai ser bem interessante no caso dela, porque eu vou deixar esse lábio com bastante textura. E vou entrar aqui centralmente e fazer pequenos bolos 0,1, 0,1 e 0,25 para dar também ali um pouquinho de volume no lábio dela. Eu passei já anestésico tópico e vou fazer as anestesias exatamente aonde eu vou realizar o pertuito. Então eu vou bem de levinho, levanto um pouquinho, então eu vou bem de levinho nessa região aqui. Como eu já fiz a anestesia, o tópico,
é mais confortável para ela. Então, bem devagarzinho. O Intense tem um G' menor do que o Belotero Volume. Ambos possuem bastante coesividade, então quer dizer que as partículas são bem unidas e são muito positivos para áreas dinâmicas. Ele não é como a linha Restylane, que possui tecnologia de partícula. E vou começar. O lábio é a região mais difícil de preencher, tá, pessoal? Porque envolve uma área muito móvel dentro da boca. Você tem que ter ali bastante destreza e com o tempo você vai pegando. Algumas dicas bem importantes. Abre um pouquinho a boca, Ana. Mais um pouquinho. Ó, posiciona o seu dedo, ó, aqui por dentro. Porque aí fica mais fácil de você realizar esse pertuito. E o pertuito faça como se fosse a sua cânula, ó. Na mesma direção, ó, na mesma direção da cânula. Fica mais fácil para você entrar com a cânula. E pensa que a sua seringa é uma extensão da sua cânula. Isso parece meio óbvio, mas as pessoas se esquecem. Abre um pouquinho. Então, ó, eu vou aqui entrar. Deixa eu limpar um pouquinho. Então eu vou entrar, ó, bem devagarzinho, ó. Então, chegou. Então eu tô mais pro contorno. Vou segurar a minha seringa, vou pinçar, ó, levanto a minha seringa. Tá vendo que a minha seringa e minha cânula estão no mesmo sentido, que é o sentido do lábio. E aí eu vou fazer uma micro retroinjeção, ó, tô retroinjetando, ó. O Intense, pessoal, ele é duro. Então você tem que, se você nunca injetou, você vai achar estranho. Ó, tô no 0,8, tá aqui minha cânula. Eu vou até metade do tracinho para chegar no 0,7. Cheguei. Pronto. Então o superior de um lado eu já fiz. Era 0,25. Vou do outro lado. Vira um pouquinho. Abre um pouquinho. Ó, meu dedo aqui dentro de novo. Ó, como é importante. Tá legal aqui, tá, né? Ó, vai lá, pertuito. Aqui eu não posso fazer muito profundo. Por quê? Porque aqui é dentro da boca. Então, de novo, ó. Vamos lá. Posicionei e ó, vou exatamente no meio do lábio, ó. Ó, chegou. Pronto. E aí nesse momento eu vou fazer a minha pinça. Levanto, fecho um pouquinho. Quando ela fecha, eu abro mais meu espaço e vou fazendo a minha retroinjeção. E vou recuando. E vou fazendo a minha retroinjeção e vou recuando. E vou fazendo e vou recuando. Deixa eu ver quanto que tá aqui. Mais um pouquinho. Pronto. Então já fiz o superior. Agora eu vou entrar no de baixo. Abre um pouquinho. Aqui eu vou pinçar diferente. Ó. Então eu vou pinçar diferente, ó. Passou. Eu não costumo fazer bolos no superior. O superior é muito pequenininho. Então, ó, cheguei aqui. Tá? Então agora eu vou depositar 0,1, paradinho. Ó. Então eu vou lá até o 0,4.
Aí eu vou girar, ó. Aqui agora, vou deixar menos superfície. Aqui, ó. Então entre o seco e o molhado. Mais 0,1. Bolos. E o último, eu tenho uma micro retroinjeção. Tenho 0,05, que é 2,5 para cada lado. E eu não faço bolos. Faço uma micro retroinjeção, porque é muito curtinho esse espaço. Então eu vou lá e faço uma micro retro. Pronto. E faço a mesma coisa do outro lado. Lembrando que logo agora, depois do nariz, depois do lábio, eu tenho uma super oferta para vocês. Vou falar já, senão depois eu vou esquecer, que é muita coisa. Hoje, quem adquiriu o curso hoje, pela Black Friday, o curso online, o Office Sem Segredos Play, de 1.198 para 797, o anual. Então é isso mesmo, de 1.198 vai para 797. Então você que é mensal e quiser ir para o anual, você tem esse valor diferente hoje na Black Friday. Fora isso, esse que é o mais legal. Os 2 primeiros que comprarem o curso, vai ter o link, né? Vai ter esse link para esse preço. Então os 2 primeiros que comprarem o curso vão ganhar o curso presencial do ano que vem, que vai ser em março, tá? Os 2 primeiros. O link tá lá na bio. Só você sair da live e lá comprar, hein? E do 3º ao 20º vão participar comigo de uma mentoria do 3º ao 20º. Então lembra, quem for mensalista também dá para mudar. Ó, ficou bonito o lábio já de cara. O lábio assim de cara, pessoal, ele não é o que vai ficar, tá? Vai puxar um pouquinho de água, tem um pouquinho mais de volume, mas quando você faz com cânula e tem um pouco de habilidade, já fica legal de cara, tá bom? Vamos fazer o nariz. Uma picadinha, eu vou marcar antes, tá, pessoal? Antes da anestesia, senão eu vou me perder um pouco. Então lembrando, hein, vou repetir, hein, do 2º ao 20º, mentoria online comigo. Ó que legal, pessoal, vocês vão ficar lá comigo, vão tirar dúvidas. Poucas pessoas, tá? Não um monte de gente. E o 1º e o 2º, eu já deve ter acabado já. 1º e o 2º, o curso presencial. Lembrando que vai sair de graça, então, né, Marcelo? Vai sair de graça. De graça. Não, vai sair de graça não, vou dar dinheiro para ele, porque se o curso é um ano é 798 e o curso presencial, sei lá, é 6 mil reais, nada de graça, tá mudando ainda. Ó, então vamos lá. Então eu vou fazer, vamos essa câmera mais lateral, ó. Então é só um pouquinho que eu vou fazer depois da giba. Então lembrando que aqui, ó, é o meu limite, tá? Não passem muito, pessoal, senão fica feio, tá? Tem que ter um ângulo aqui nasoglabelar. Então onde eu vou anestesiar? Só um pouquinho aqui, ó. Muito pouquinho. Pronto. Levanta um pouquinho, respira bem pelo nariz. Pessoal, aqui eu gosto dela, mas não tem jeito. Pronto. Isso a gente faz com quem a gente não gosta também, mas não tem jeito. Deixa eu botar um pouquinho. Então eu vou fazer essa parte central primeiro. Lembrando que, gente sempre me pergunta, mas quanto eu vou colocar, pessoal? É muito visual. O nariz é uma quantidade bem pequena. As pessoas se preocupam muito com cânula e agulha. Eu acho que a cânula é melhor, tá?
Mas o mais importante aqui é a quantidade pequena de produto e principalmente uma injeção bem devagar, com um produto que tem reversibilidade. Não adianta nada, fosse com cânula, tudo bem, aí você vai colocar um produto que não tem reversibilidade e exagera na colocação. Então, ó, entrei com a minha cânula, cheguei. Vou fazer aqui a minha casinha, ó, e vou fazer uma retroinjeção aqui, bem devagarzinho, bem pouquinho. Pronto. Sempre que eu faço a retroinjeção GIBA, eu limpo e realmente, ó, eu dou uma amassadinha com o cantinho dos meus dedos, ó. O caso dela era muito pouco. Então, eu não amasso onde eu fiz, tá? Eu coloco o dedo como um todo. Olho aqui na frente, vejo se tá tudo bem. Beleza. E aí eu vou fazer a pontinha. A pontinha eu tenho que ter um pouco de flexibilidade. Se eu não tiver, eu dobro um pouquinho a cânula. Então eu vou girar bem, ó. Girei bem. Vou lá onde eu fiz a anestesia. Sai um sangue normal. Vou limpar aqui. Vida real, pessoal, é assim mesmo. Vamos lá. Só que aí que eu faço? Ó, eu vou limpar e eu já preparo a minha cânula. E aí eu já vou tirar e já vou entrar. Aí melhora um pouquinho, tá? E para. Então eu vou girar bem, ó. Ó, giro bem. E vou lá na pontinha, ó. Chegou. Lá no pontinho, ó. Tá? E aí eu vou fazer microbolos. Ó. Microbolos. 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 E aí posso fazer uma micro retroinjeção ou girar, ó. Bater lá na espinha nasal e fazer um pouquinho parado, bem pouquinho, para sustentar. Mas nem foi suficiente, nem precisou, tá? Aí essa parte eu vejo que as pessoas erram muito também, porque a gente tem uma necessidade louca de ficar apertando o nariz, ficar massageando, não precisa fazer nada, tá? Então eu vou deixar só para tirar a marquinha que eu fiz. Eu vou mostrar para vocês. Essa câmera lateral acho que dá para ver bem bonitinho, tá? Então, ó como o nariz já deu uma empinadinha. E a primeira coisa que a Ana falou para mim, não vai ficar grande. Na verdade, você acaba criando uma nova ponta. E se você realmente faz uma nova ponta muito grande, muito volumosa, você vai deixar o nariz mesmo maior. Mas não foi o caso. Só um pouquinho a gente já deixou o nariz dela bem certinho. Eu vou tirar a foto dela e já vou colocar nos stories. Então lembrando, 797 anual, para você que é mensalista, pode ir para o anual, não tem nenhum tipo de problema. O primeiro e o segundo, não sei se já acabou, vão ganhar um curso presencial e do segundo ao 20º uma mentoria comigo. Fechou? Dezembro, vamos analisar se a gente faz mais algumas lives, mais dezembro, mais corrida, mas sempre aí o total contato comigo nos canais aí de atendimento. Valeu!